Bom Porque nós dia, usa filtro. meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de geografia, a gente vai iniciar sobre o continente europeu. Vamos entender no decorrer do mês de abril as questões com relação ao continente europeu: população, economia, industrialização, espaço agrário, desenvolvimento social, vegetação, clima, relevo e hidrografia. Então, são esses assuntos que a gente vai ver nesse mês. Hoje, que a gente vai abordar. Vamos entender de que forma é dividido a população na Europa. Quando eu falo essa divisão, quais os países mais populosos, quais os países mais povoados, o que significa populoso, o que significa povoado, quais os países que se destacam com a melhor economia no setor agrário, lembrando que agrário é relacionado com a agricultura, de que forma a industrialização, a revolução industrial ajudou os países europeus a se destacarem entre os países de maior potência industrial dentro do nosso território mundial e por que eles se tornaram países capitalistas desenvolvidos. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula de hoje. Então, para iniciar o nosso costume de sempre, a chamada. Bora lá. Alisson. Presente. Ana Letícia. Cauane. Caleb. Presente. Karen. Cláudio Bernardo. Francisco Wesley. Gabriele. Gustavo. Presente. Ingrid. Presente. João Gabriel. José Guilherme. José Marcos. Laiane. Presente. Lucas Evangelista. Maria Eduarda. Marília. Melissa. Naira. Presente. Pedro. Presente. Rebeca. Samuel. Cibele. Presente. Oh, meu Deus. Isso é voz de sono ou é voz de doente? Sono. Olha, e é porque eu boto a aula às 7h30 da manhã, mas se eu colocasse 7 horas. Então, bora lá. Europa, população e seu espaço. Bora compreender o que significa. Vamos lá. Dá para visualizar bem direitinho? Dá, né? O tamanho? Então, nós temos o seguinte. O continente europeu ele é constituído por paisagens extremamente humanizadas, resultado do expressivo desenvolvimento econômico e industrial. Flávio, que é uma paisagem humanizada? É lembrando daquele fato inicial de um território. A floresta, a vegetação, a mata intacta, ou seja, a natureza natural, de forma que não sofreu nenhuma ação humana. Aí, com o passar do tempo, no processo de colonização, no processo de desenvolvimento, no processo de exploração, aquela área ela começou a ser devastada. Árvores começaram a ser desmatadas, começou a se construir casas, começou a se desenvolver uma população. Aí você pode estar pensando, afinal, como foi que se deu início a esse processo de população? De onde foi que surgiu, né? Quando a gente vai no conteúdo lá do 6º ano, conteúdo de História e Geografia, a gente estuda a evolução do ser humano, a evolução humana, com base nas ciências. Deixa a religião de lado e a gente estuda com base nas ciências, onde as ciências comprovam, os cientistas, os geógrafos, os pesquisadores, os historiadores, eles comprovam que a existência do ser humano vem lá dos primatas e vem da evolução dos homos. Que evolução são essas? 5 fases. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens. Esse assunto vocês estudaram no 6º ano. Se não tem recordação, é bom recordar. Onde nesse processo, o que foi que aconteceu? Australopithecus foram encontrados pelos pesquisadores.
ossos, esqueletos, lá no continente africano, onde eles consideraram, a partir dessa descoberta, a África o berço da humanidade, onde se surgiu a nossa evolução ser humano até os dias atuais. Então, eles identificaram que nesse processo que eu falei para vocês, das 5 fases, eles inicialmente eram nômades, ou seja, se deslocavam dentro do próprio território, dentro do próprio continente africano, com o objetivo de sobrevivência, porque eles se alimentavam da caça, da pesca e da coleta de frutos, não tinham casa para morar, então muitos deles, para evitar morrer do frio, utilizavam roupas com peles de animais, ficavam em cavernas. Naquele período tivemos a descoberta do fogo, aí veio a evolução dos australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens. O homem veio sofrendo essa evolução. De que forma? Foi perdendo pelo, as mãos foram deixando de sair do chão, o corpo foi inclinando, ou seja, ficando ereto, e foi dando a formação humana que a gente tem hoje. Mais uma vez, com base na ciência. Aí o que aconteceu? Nesse processo de nômades, eles se deslocando dentro do território, saíram do continente africano e se dirigiram a 2 outros continentes. Quais foram eles? O europeu e o asiático. Dentro do europeu, eles se propagaram, ou seja, se espalharam. Dentro do asiático, a mesma forma. Nesse processo, eles deixaram de ser, quando chegaram na Europa e na Ásia, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Que é o sedentário nesse período? Eles passaram a ter moradia fixa. Tendo moradia fixa, ali começou a se desenvolver a população, a comunidade. Eram grupos formados por 20, 30 pessoas, cada um separado em territórios diferentes, e aí foi se iniciando o processo de exploração e povoamento da Europa e lá da Ásia. Então, esse ponto que eu falei é para chegar na Europa, para vocês entenderem como foi que surgiu o povoamento no continente europeu, certo? Daí, com a evolução do ser humano chegando nos Homo sapiens sapiens, que é a nossa geração, nós começamos a desenvolver atividades, além da agrícola, além da pecuária, além do comércio, começou a surgir, com o passar do tempo, a economia industrial. Foi se aprimorando, as pessoas foram tendo necessidade de se desenvolver. A gente viu no decorrer já de aulas, tanto de história como de geografia, que o continente europeu ele se destacou entre os outros continentes por conta do processo de industrialização, a mecanização, onde essa mecanização esteve relacionada inicialmente com a Inglaterra, que é um país europeu, primeira fase na Revolução Industrial. Segunda fase da Revolução Industrial se espalhou entre os outros países da Europa, principalmente Alemanha e Espanha. Terceira fase da Revolução Industrial se espalhou para os outros continentes com os países subdesenvolvidos. A gente já viu isso em Revolução Industrial, a gente já viu isso em conteúdos anteriores. Aí nós temos aqui o segundo e o terceiro ponto do slide de vocês. As transformações ocorridas na Europa tiveram início a partir da Revolução Industrial. Por que que teve essa transformação? Porque o capital, o dinheiro, ele gerou mais renda para o território, fez com que todas as visões, tudo se voltasse para a Europa no processo de expansão, de parceria comercial. A Europa começou a atrair população e naquele período da Revolução Industrial, a população maior era na zona rural, ou seja, era no campo, do que na cidade. Quando se teve o processo de mecanização, o processo de industrialização nos países europeus, a população virou. Então, onde a população maior era rural, passou a ser agora urbana, porque as famílias sofreram um processo de quê? De êxodo rural. Saída do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Quando essas populações chegaram nas cidades dos países europeus, elas encontraram oferta de emprego, só que o contingente, ou seja, a quantidade de pessoas que saíram do campo para a cidade foi tão grande que acabou gerando um outro conflito dentro da Europa. Que conflito foi esse? Não tinha emprego suficiente para aquela quantidade de população,
não tinha habitações apropriadas, necessárias e locais para eles. Então, muitos começaram a invadir terras que ainda tinham pelas cidades, começaram a subir morros e construir as suas casas, dando início assim a um processo de favelização. Terceiro ponto, que é o amarelo. O espaço europeu possuiu uma complexa rede de transporte interligado entre todos os espaços dentro do continente europeu. Atualmente, dentro da Europa, para você se deslocar de um país para outro, além da questão do avião, além da questão do carro, tem também a questão do trem, do metrô. Então, interliga países de uma forma mais rápida. Pode ser em horas, dependendo da velocidade, dependendo da distância. Então, muitas pessoas, quando elas vão fazer o turismo na Europa, quando elas vão fazer o turismo em um país, elas já pensam em visitar vários. Por quê? Porque existe essa facilidade. O quarto ponto, a rede de transporte corresponde a toda infraestrutura para dinamizar o fluxo de mercadorias e pessoas. A rede, para um bom funcionamento, precisa ter rodovias e boas condições, hidrovias, portos, aeroportos e ferrovias. Em boas condições, vamos analisar. Essas boas condições, elas estão relacionadas com países desenvolvidos. Por que países subdesenvolvidos? Tem a modernização, tem a mecanização a seu favor, tem todos esses pontos, mas quando se coloca em comparação, a gente vê muita diferença. Por quê? Vamos pegar as nossas rodovias. Pega as rodovias do Brasil, BR-116. Até um determinado ponto ela é perfeita, não tem problemas, a pista está bem direitinha, não tem buracos, não tem ondulação, tem acostamento apropriado, a vegetação, a mata não está cobrindo, tem as placas, tudo está perfeito. Mas quando você começa a sair de dentro da cidade, seguindo a BR-116, lembrando a vocês que ela liga o Nordeste até a região Sul, então, se eu quiser sair do Ceará e ir lá para o Rio Grande do Sul pela BR-116, eu posso ir? Posso. Quando começa a sair das grandes cidades, ou seja, sair de Fortaleza e indo para os municípios mais distantes, a gente começa já a ver as dificuldades. Que dificuldades são essas? Placas quebradas, placas escondidas, vegetação já pegando no meio da pista, buracos, ondulações. Então, você já começa a ver dificuldades na questão das estradas. Lá nos países europeus, você não encontra essas dificuldades. Para vocês terem ideia, muitos países não têm nem sinais, os semáforos. As pessoas respeitam as leis de trânsito, as pessoas respeitam, cada um sabe que a prioridade sempre é do menor para o maior. O que isso significa? Se um pedestre, uma pessoa, for atravessar uma pista, eles sabem que ele é o menor do que um carro. Então, eu tenho que dar prioridade a ele. Eu tenho que fazer o quê? Parar o carro para ele passar. Mas é em qualquer canto? Não, existem as faixas de pedestre exatamente para isso. Então, tem essa cultura. No Brasil, nós temos alguns estados, algumas capitais, que seguem essa cultura europeia. Mas, mesmo seguindo essa cultura europeia, ainda apresenta dificuldades. Não é da forma concreta, da forma correta. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos Campos do Jordão, que não tem sinal. Nós temos Curitiba, não tem sinal. Brasília, eles estão começando a implantar os sinais agora, porque o povo não está mais respeitando. Mas por um bom tempo, Brasília não tinha sinais, principalmente em áreas relacionadas com as residências, ou seja, áreas mais residenciais. Então, estão implantando agora porque o povo não está respeitando. Faixa de pedestre, para você ter uma ideia. A faixa de pedestre num país europeu, eu não preciso esperar o carro parar para eu passar, não. Eu não preciso. Se eu cheguei na faixa de pedestre, eu não preciso nem olhar se vem carro. Eu já posso passar. Por quê? Porque os carros, eles seguem um limite de velocidade. Então, se eles seguem o limite de velocidade, automaticamente eles vão conseguir parar. Aqui, o sinal fechado, o que é que acontece? A gente tem que esperar
Olha só. Não, minha filha, não. Ó, Eu vou Brasil, o que é que passar. Ela já acontece? passa no Falar sem vermelho. O sinal explicação. fechou, você tem que esperar os primeiros carros pararem. Espera o primeiro carro da frente parar, porque se eles não parar, é capaz de passar por cima de você. Ainda tem os motoqueiros, que você tem que ver também se os motoqueiros pararam. Então, olha só a preocupação que a gente tem aqui, que eles não têm lá. É uma visibilidade totalmente diferente. Por isso que eles são considerados os países mais desenvolvidos, porque eles seguem as leis, vamos dizer assim. Ah, Flávia, então você quer dizer que não tem problema na Europa? Tem, e muitos problemas. Tem questão também da desigualdade social, tem questão também da pobreza. Mas quando se avalia com os outros países, quando se avalia com os outros continentes, a Europa está muito mais à frente. Hoje em dia, as pessoas não querem mais ir morar nos Estados Unidos, não, meu povo. Querem morar na Europa, querem morar lá no Canadá. Por quê? Porque são países que acolhem, geram emprego, não discriminam por você ser de um outro país, ou seja, principalmente de um país subdesenvolvido, eles lhe acolhem, geram um emprego para você, porque sabe que você vai gerar renda para aquele território, e ainda tem a lei de benefício, que você pode se deslocar dentro do próprio território com facilidade. Você pode adquirir sua casa, você pode comprar um bem. Estados Unidos, para você comprar um bem, é uma burocracia enorme. Você não pode ser imigrante, você tem que ter famílias dentro dos Estados Unidos que tem moradia fixa, ou seja, é toda uma investigação da sua vida. Investiga a sua vida no seu país de origem, para saber se você foi preso, para saber se você cometeu algum crime, se você responde a algum processo. Então, Estados Unidos dificulta. Os países da Europa facilitam. Compreendido ou alguma dúvida? E aí? Compreendido. Qual os países mais populosos e mais povoados da Europa? Nós temos diferença de povoamento, de populoso e povoado. Primeiro vamos entender o que significa cada um. Lá embaixo nós temos duas setas de informação. Populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes e povoado é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Pega o Brasil como exemplo. O Brasil, ele é populoso ou povoado? Ou é os dois? Os dois. O Brasil, ele é os dois. Vamos pegar Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, as comunidades, né? Vamos dizer assim, Rio de Janeiro e São Paulo, os morros. Ali é povoado ou populoso? Povoado. Povoado, povoado. O Curió é povoado ou populoso? Populoso. Populoso. Para compreender, povoado é quando uma determinada área ela abriga muitas pessoas. Aí você vê, ó, lembrando lá dos morros do Rio de Janeiro, de São Paulo, as comunidades, casas uma em cima das outras, onde dentro de cada cômodo daquele mora 5, 6 pessoas, ou até mais. Quando você olha, por exemplo, para o Curió, não são essas casas uma em cima da outra, hoje cada casa é uma família, de forma desregulada, não. Nós temos casas vizinhas uma das outras, as ruas, quando eu digo bem estruturada, que elas são divididas, né? Não são ruas criadas de forma irregular. Tem um asfalto, ou tem a pista, tem um calçamento, passa ônibus, o deslocamento dentro do território é um deslocamento fácil, você não precisa ficar passando por, vamos dizer assim, barreiras, né? Escadarias, chão de terra batida. Certo que existem alguns pontos ali no Curió que a gente tem, mas não é povoado. Por quê? Porque não está em grande quantidade. É como se você pegasse a sua casa e a sua casa tivesse mais 4 casas em cima dela e dentro de cada casa dessa estivesse morando 5, 6 pessoas dentro de um único cômodo. Um único cômodo. As casas de um país populoso, de um território populoso, elas são divididas em cômodos. De uma área povoada, elas são divididas em grande quantidade. Mas isso não está relacionado só a país pobre, não. Estou dando um exemplo do Brasil. Aqui na Europa, nós temos essa diferença que eu vou falar para vocês.
Populoso: Rússia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Ucrânia. Aí alguém deve estar pensando. Mas, Flávia, como é que está essa população com base na pandemia? Lembrando que esses dados é com base antes da pandemia, porque com relação à pandemia a gente não tem como avaliar, porque ela ainda não acabou. Só vai ser reagrupado o número de habitantes de cada território depois que a pandemia chegar ao fim, ou seja, que todo mundo estiver vacinado, que já estiver controlado. Aí vai ser reavaliado a quantidade de habitantes de cada território, certo? Mas esses dados é até antes da pandemia. E povoado nós temos Holanda, Bélgica e Reino Unido. Povoado aqui na Europa não é as casas que eu dei o exemplo aqui no Brasil. No Brasil funciona dessa forma. Nos países subdesenvolvidos funciona dessa forma. Mas lá na Europa é o quê? É a quantidade de pessoas dentro de uma residência, com vários cômodos, mas já é a quantidade de pessoas dentro daquele local. Por quê? Lá na Europa, eles têm o seguinte costume, de não ter muitos filhos, atualmente. Lá para trás, quanto mais filho tivesse, melhor para a família. Era esse costume. Hoje, quanto menos filho tiver, melhor financeiramente para a família, porque eles hoje já têm uma outra visão. Hoje eles veem um filho como um investimento. Os países europeus, eles pensam, eu vou ter um filho, olha a perspectiva deles, pensamento, eu vou ter um filho para quando eu tiver idoso, esse filho cuidar de mim. Olha o objetivo. Quando ele tiver idoso, ter alguém para cuidar dele. Mas até lá, eu vou fazer de tudo para ele ser bem-sucedido, para quando eu tiver idoso, ele ter condições de pagar uma cuidadora para mim, ele ter condições de pagar hospital se for necessário, porque lá não tem o SUS, lá é particular. Todos têm que pagar o seu plano de saúde. Então, eles têm esse pensamento. Então, colocam na melhor escola, eles desejam que os filhos façam as melhores faculdades, os melhores cursos, porque eles pensam no retorno financeiro. Nos países subdesenvolvidos, existem muitas famílias que também têm esse pensamento. Mas quando a gente coloca na balança, tem esse pensamento não. Quando vai botar na balança, o pensamento é diferente. População de um país subdesenvolvido, hoje ele pensa o quê? O que é que eu vou comprar para o meu filho comer hoje? Ele pensa na resistência. Ele não pensa na quantidade de filhos que ele vai ter, quanto é que ele vai gastar, não pensa. Só faz. Depois vem as consequências. Essa é a questão no país subdesenvolvido para um país desenvolvido. Que eu já mencionei para vocês. População maior se concentra na Itália, Alemanha, França, Reino Unido e Países Baixos. Pegando esses países onde se tem a maior população, depois que se encerrar a pandemia, ou seja, que passar essa questão da pandemia, nós temos 2 países que eles vão ter uma queda muito grande na sua população, desses que nós temos aí na tela. Vocês sabem quais são esses 2 países? Itália e França? Itália e França. Itália e França. Eles vão sofrer uma queda muito grande no índice populacional. Por quê? Porque de toda a Europa, foram os 2 países que mais tiveram mortes lá no começo da pandemia, e essas mortes relacionadas muito a idosos. Então, quando forem reavaliar a população, o que é que eles vão encontrar? O que é que eles vão perceber? Número de idosos vai estar bem reduzido, então eles vão informar nos dados que a população, tanto da Itália como da Alemanha, naquele período, a população da Itália e da França reduziu por conta da pandemia, e que a partir dali, o nível, vamos dizer assim, que vai ter mais no território, vão ser de adolescentes. Até então, antes da pandemia, a população italiana e francesa era considerada uma das populações mais velhas do mundo, pela quantidade de idosos que tinha. Então, com a pandemia, muitos se foram. Modificou a questão populacional, tanto da Itália como da França. Mas que isso vai ser reformulado de todos os países quando a pandemia estiver totalmente controlada. A Europa é o segundo menor continente do planeta.
Além disso, seu território é bastante fragmentado, pois é dividido em 50 países. Então, o território da Europa é dividido em 50 países, é considerado o segundo menor continente do planeta Terra, ficando atrás apenas de um. Qual é esse continente? Vocês sabem? Estados Unidos. Mulher, Oi, tia. continente. Qual o menor continente do nosso planeta, mulher? Oceania. Oceania. E em segundo lugar vem a Europa, mulher. Estados Unidos é um país. Continente americano. Gente, eu sabia que era o país, eu só Jesus. Parça, a prestar. melhor parte. A melhor parte. É que tá Tá gravando. gravado. Show. Lindo. Bora lá. Quais são os grupos que a população europeia pode ser dividida? Nós temos 3 grupos, que são grupos étnicos. Nós temos os germânicos, os eslavos e os latinos. Quem são os germânicos? São aqueles localizados na parte central e na parte norte da Europa. Quais os países que correspondem a eles? Alemanha, Áustria, Holanda, Suécia, Noruega e os ingleses. Segundo grupo, eslavos habitam predominantemente a Europa Oriental, lado leste. Olha, observe. Os germânicos é a parte central da Europa e a parte norte. Os eslavos é a parte oriental, a parte leste, que são Rússia, Polônia, Ucrânia, Eslováquia e os sérvios. Os latinos já está na parte o quê? Mediterrânea e do lado oeste, o lado ocidental. Nós temos Portugal, Espanha, Itália, França, Romênia. Esses países, eles são divididos em territórios, então tenham cuidado. Se no seu TD vier a seguinte pergunta, quais são os 3 grupos étnicos que fazem parte da divisão da população europeia? Germânicos, eslavos e latinos. Qual grupo étnico que está localizado do lado oriental da Europa? Eslavos. Qual grupo étnico que está localizado do lado na parte norte e central da Europa? Germânicos. Qual grupo étnico que está localizado na Europa Mediterrânea e do lado oeste? Latinos. E aí vocês vão saber quais os países que pertencem a cada ponto específico dentro do território da Europa. Dúvidas? Esses 3 setores da economia não é especificamente do continente europeu, ele abrange todo o território mundial, ou seja, todos os países, eles são levados em consideração. O que é o setor da economia? São as 3 fases para o desenvolvimento de um produto. Então, nós temos o setor primário, que é a matéria-prima, relacionada com agricultura, pecuária e o extrativismo, que é dividido em 3 partes. Extrativismo vegetal, extrativismo animal e extrativismo mineral. Esses fazem parte do setor primário, que é a matéria-prima. Setor secundário é pegar esses produtos que foram praticados aqui no primário e levar para a indústria. Então, o setor secundário é a industrialização, é a transformação da matéria-prima em um bem, em um produto. Setor terciário é o destino final, o consumidor. Nós vai chegar nas prateleiras dos supermercados, nas lojas, no shopping, ou seja, o comércio de forma geral, e vai estar disponível para a gente ir lá comprar e usufruir aquele produto que passou por todo o processo, desde a agricultura, desde a pecuária, desde o extrativismo, até a sua transformação e chegando no destino final, para compreender. Bora lá. Pecuária, criação de gado, produção de leite, vaca. A vaca produz o leite, ele retira o leite dali e envia para a indústria. Ali é a matéria-prima, o setor primário. É levado para a industrialização, setor secundário. Ele vai pegar aquele leite e vai transformar em derivados, queijo, iogurtes, embalar propriamente o leite em caixas e vai dali do setor secundário, vai para onde? O terciário, para o comércio, onde a gente vai chegar lá e vai comprar. Então, é o quê? É o desenvolvimento, a transformação de um produto. Compreendidos? E para concluir, nós temos aqui o setor agrário, o destaque da agricultura e os principais produtos na Europa. Então, o espaço agrário na Europa possui um elevado nível
tecnológico no campo. A Europa, depois da Revolução Industrial, eles perceberam que precisavam manter as famílias na área rural e, para isso, eles tinham que facilitar a sua vida lá. Então, começaram a fazer parcerias, fundar associações, sindicatos, para manter essas famílias lá. Eles geravam emprego e eles entravam com a mecanização, entravam com o capital e essa população rural trabalhava no cultivo, vamos dizer assim, na plantação, no cultivo, ficavam responsáveis por expandir a parte agrícola no campo. Então, nós temos, ponto 1, Reino Unido com 1,8% de produção. Segundo lugar, Bélgica, 2,3% de produção. Terceiro lugar, Alemanha, 1,4% de produção. E França, 2,9% de produção. O que eu acabei de mencionar a vocês, está certo ou está errado? E aí? Oi, peraí, repete. O que eu acabei de mencionar a vocês, a ordem que eu falei, está certa ou está errada? Errado. Está errada. Nós temos a definição de 4 países, mas a ordem que eu falei para vocês, ó, prestem atenção, tenham cuidado, que às vezes o professor faz a pegadinha, eu adoro fazer isso, para ver se vocês estão prestando atenção. Eu acho que tem gente que não está. A ordem de produção é do maior número para o menor número. Então, quem produz mais entre os 4 países? França. França. Em segundo lugar? Bélgica. Em terceiro lugar? Reino Reino Unido. Unido. Quarto lugar? Alemanha. Alemanha. Então, se no TD pedir a ordem na sequência, é França, Bélgica, Reino Unido e Alemanha. Se pedir apenas os 4 nomes dos países que fazem parte da produção agrária, aí você pode falar na ordem que está: Reino Unido, Bélgica, Alemanha e França, sem problema. O que se planta na Europa? Nós temos o trigo, principal produto agrícola lá no país da Rússia e na França. Composição de massas. Quais são as massas feitas com trigo? Bolo, biscoito e pães. Áreas florestais naturais e reflorestamentos são utilizadas para a produção de papel e celulose. Então, eles têm uma preocupação de desmatar, mas também têm uma preocupação de reflorestar. Dúvidas? Dúvidas? E aí? Alguma? Não. Não. Pois, meu povo, a gente vai ficando por aqui. Vocês não precisaram anotar nada da aula de hoje, mas precisavam prestar atenção. Até o final do dia eu vou lá colocar o slide no Class, que vai ajudar vocês a responder o TD do mês de abril. A partir de amanhã já podem pegar o TD na escola. E quem não foi deixar os TDs tem até sexta-feira. Não ultrapassem esse prazo, porque se ultrapassar, a sua nota vai, diminuir. Ok? Podemos encerrar nossa aula? Sim. Sim? Pois tchau para vocês. Uma boa manhã a todos.